Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade, onde a ideia é trazer pessoas que contribuem e tragam algo que faz sentido, algo que nos ajude a crescer como pessoas. E hoje meu convidado é muito especial. Eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa aqui com um grande amigo que eu considero um amigo de infância. Daqui a pouquinho eu vou relembrar com ele desde quando a gente se conhece, mas já faz alguns anos, e tive o prazer de compartilhar com ele outros momentos também, estudando juntos. Hoje ele é um diretor de escola pública aqui na cidade onde a gente está, e ele, além de tudo isso, é um cara que faz a diferença. Convidado para falar sobre como educar é resistir, como enfrentar todas as dificuldades que a gente tem na educação pública no Brasil, eu trago para vocês nosso querido Rosiled Rodrigo da Silva. Nossa Senhora. Fiz questão de falar o nome completo, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Um pouco com receio, né? Diante de tudo isso, essa tecnologia, tudo mais aqui que nós estamos, né, hoje em dia. Já acompanho seu podcast. Assisti 2 episódios. Um, se eu não me engano, foi da sua irmã, né, que trabalha com aplicação de piercing. Minha prima. Daiane Moleira. Prima, muito né? legal aquele bate-papo com ela. E, diante da oportunidade, assisti um pouquinho também do Emílio Zagaia também. Também é uma história incrível, cara. E hoje vai ser a sua história. Ah, meu Deus. Cara, eu tô com uma dificuldade aqui de te chamar de Rodrigo, porque eu cresci te chamando de Rosiled. Aí entra já a nossa primeira brincadeira. A ideia aqui é que a gente fique à vontade, sim. Então você pode ficar à vontade para ser chamado como quiser. E quem está assistindo também, acostume-se com esse nome, porque até hoje é o único Rosiled que eu conheço. E aí você fala pra gente um pouquinho dessa pronúncia e desse nome diferente. Porque eu acho que eu nunca te perguntei, né? De onde é que veio isso? De quem foi a ideia? Tem uma origem especial esse nome? Não tem origem especial não, né? Até a pronúncia é complicada. Na época de escola, né? Tinha um professor de inglês que falava que era Rosiled. Rosiled, verdade. Né? Saudoso professor Anselmo Ludwig, né? Mas aí você adotou a pronúncia como Rosiled, né? Mas não tem. Minha mãe disse que era para ser Roosevelt. A Roosevelt tem nome histórico, né? Aí já puxa um pouquinho já da puxa história. Um pouquinho. Já tem outras pessoas com esse nome de Roosevelt mesmo, né? Que eu já joguei no Google. Porque joguei no Google meu nome, só aparece o meu. Em 7 bilhões de habitantes, só aparece esse nome lá, né? Vamos registrar isso aí, cara. Uma marca registrada para você. Vamos, bora lá. E aí, eu acho que a gente vai deixar claro no começo ali para o pessoal poder ver como se escreve, mas é Rosiwed. Rosiled. Isso. Como diz o Diogo Almeida, né? Esse é o cúmulo do pobre, cara. TWY no nome, é caprichar. Eu fico imaginando como é que foi a sua mãe ali, não sei se seu pai participou também, né? Ela já te contou como é que foi a decisão? Tipo, como conversar para esse nome? Ah, não. Como é que chegou nessa... Meu pai que conta a história, né? Assim, com muitas histórias de nomes de antigamente, década de 70, começo da década de 80, né? Meu pai chegou em casa do serviço, né? Eu já estava lá em casa, já enquanto bebê. Aí disse que minha mãe se reuniu com a irmã dela e com uma cunhada, né? Que seriam minhas 2 tias. E bolaram um nome. Aí meu pai chegou pro almoço, ela entregou um papel, meu pai enfiou no bolso do uniforme, foi pro cartório logo depois do almoço para registrar. Eu disse que o rapaz do cartório falou, mas o senhor vai registrar esse nome aqui mesmo? Meu pai falou, registra daí que a mulher mandou. Aí o cara perguntou, mas o senhor tem certeza? Aí meu pai falou, põe Rodrigo depois também aí, pra mulher não brigar tanto comigo, né? Pra não alterar nada. Aí ficou Rosiled Rodrigo da Silva daí, né? Que legal, cara. E não tem a lógica foi essa que você falou, foi uma combinação ali da cabeça deles. Foi uma combinação. Né? Minha mãe disse que escreveu no papel Roosevelt. Mas como esse papel foi pro lixo lá na época, ninguém nunca guardou, meu pai não pegou pra conferir nada, então não história boa, certo. Né, gente? Eu gosto muito das histórias de nomes aí. E fico muito feliz de saber a sua também. E eu cresci te chamando de Rosiled. Então, quando eu cheguei no colégio lá nos primeiros dias pra gente conversar e quando a gente se reencontrou, eu via todo mundo te chamando de Rodrigo. E o meu sobrenome também é Rodrigo, tá? Para quem não sabe, porque eu não divulgo quase, na marca eu trabalho só o Adriano Moleira, o meu nome do meio também é Rodrigo. E também não tem sentido nenhum, era só porque naquela época, igual você falou, na década de 70, os pais eram acostumados a fazer nomes, eu falo que nomes combinando, né? Parecia mais sonoro, Adriano, Rodrigo, Rosiled, Rodrigo. Dá pra gente fazer uma dupla sertaneja aí, Rodrigo e Rodrigo. Bora lá. Sucesso, né? Bora lá, só temos que aprender a cantar e tocar. E essa época aí, você falou da década de 70, eu sou de 78, você é de qual? 79. 79. Porque eu lembro que a gente cresceu muito próximo, né? Foi na mesma rua aqui em Rolândia, eu até brinquei no começo, não quis falar o nome, mas a maioria já sabe que nós gravamos o podcast na minha cidade natal, que é Rolândia, sempre para valorizar aqui a minha origem.
E hoje você está aqui, daqui a pouco você vai entrar mais nessa história, contando da sua carreira como diretor de um colégio. Mas vamos pensar um pouco antes, vamos lembrar dessa nossa... vamos lembrar de coisa boa, né? Desse tempo bom que a gente viveu. Porque eu lembro que a gente cresceu na mesma rua. Foi. Você era mais pro final da rua ali e tinha um lar, que hoje a gente chama de quê? Como é que... Não tem mais lar, né? Como é que fala quando a criança vai para estudar? Seria hoje, ó, muitos tratam como creche, né? Mas é CEMEI, né? CEMEI. O nome correto seria CEMEI, a abreviatura é CEMEI, né? Mas é uma creche, vamos dizer assim, para todo mundo entender aí quem acompanha, né? Eu lembro que eu fui para lá fazer esse pré-ensino ali, a primeira vez que eu tive contato, né, com escola, e, se eu não me engano, foi em 85. Então eu sou de 78, eu completei 7 anos quando eu saí. Daí eu entro no primeiro ano, dali eu já pulei para o primeiro ano do ensino normal, né? Você também foi na mesma época? Também, na mesma época ali, né? Que eu sou de janeiro de 79, né? Então por isso talvez a idade próxima ali, sou mais velho aí da década de 79 ali, né? Finalzinho do ano de 79. Também frequentei o Lar André Luiz, até hoje existe ali, né? Na época era um semi-internato, recebia muitas crianças, né? Em situações de abandono pela família, então eles ficavam lá nesse regime, né? Foi mudando-se as leis, aí depois não pôde mais ficar nessa situação, aí se mudou, né? Para creche. Hoje é SEI daí, né? Centro de Educação Infantil, né? Mas atua lá até hoje. Estudei lá também, fiz o meu prezinho, antigamente chamado de prezinho, né? Prezinho, exatamente. Também foi chamado de prezinho. De lá nós somos importante era isso, cara. Poxa, eu tenho lembranças assim, aí vem um pouquinho da parte da neurociência que fala que a nossa lembrança consciente vem só a partir dos 5 anos. Então, foi uma vantagem até eu ter entrado com 6 ali para 7, né? Uhum. Porque eu tenho lembranças do meu primeiro dia, eu tenho lembranças das brincadeiras, eu tenho algumas lembranças, alguns flashes que vêm na minha mente. E de o quão importante foi aqui. Lembro o nome da professora Márcia aqui de Rolândia. Então eu lembro muitas coisas assim, que aquela base ali me preparou ali para os primeiros anos, né? Sim, não, eu tenho a lembrança também da professora, mas devido ao Covid, esqueci muitos nomes, né? Tenho uma dificuldade agora de decorar e lembrar de nomes, né? Mas ela tem um comércio ali na Vila Oliveira até hoje ali, que eu a reconheço. Então acho que é a mesma. Deve ser mesmo, então, a Márcia. Tem um comércio ali na rua Saguaragi ali. Acho que era um açougue, não é? Isso, é um açougue. Professora Márcia. Tivemos a mesma professora, mas não estudamos no mesmo ano, né? Não. Você falou que você foi um ano depois, acho. Você deve ter pegado 86 ali. Essas lembranças são a base. Eu acredito que tudo que prepara uma criança, não só, né, não público, ou não tem esse julgamento aqui, público ou particular, mas a base que prepara é tão importante, né, porque dali vai sair o que essa criança vai ser no futuro, né? Então, sim. O importante é ter uma base boa, uma parceria, alguma coisa que realmente faça a gente pensar diferente, né? Na faculdade, já conversava isso com os meus amigos ali de faculdade, com os professores, que no Brasil se tem uma inversão. A base da educação é menos valorizada do que o topo, que seria faculdade, pós-graduação. Se a gente fizer uma analogia numa construção de uma casa, você investe mais na base ou no final? Quando você tem uma base ótima, sólida, você se constrói uma casa depois, aí você consegue fazer uns acabamentos maravilhosos, com detalhes. Agora no Brasil se faz ao contrário. Na base não se tem investimento, nada contra, tá? Mas se pega estagiários, recém-formados para colocar ali para trabalhar com educação infantil, né, nesse início, tá? Às vezes as pessoas estão começando, não tem tanta bagagem. Se você preparasse muito bem a educação, como é feito principalmente em alguns países asiáticos, onde a base se trabalha o essencial, tudo ali, você tem ótimos profissionais depois. Não só em questão de formação acadêmica em faculdade, mas você tem ótimos profissionais em qualquer área daí que eles possam atuar. Infelizmente, nós temos uma inversão aqui, tá? Se paga muito menos na base, onde você pega lá uma pessoa da universidade, ela já tem uma bagagem, uma preparação. É um pouco mais fácil de você trabalhar esse sentido de transmissão de conhecimento. E aí onde se recebe muito mais, os salários são maiores do que na base. Você vê as pessoas, às vezes, na base, trabalhando 40 horas aí na semana para receber 600, 800 reais. E eu nunca tinha parado para fazer essa análise que você falou, de olhar o ensino dessa maneira, né? O quanto tem de investimento na base, aí você usou agora o lado dos professores, e o quanto tem de investimento lá em cima. Isso é verdade. Quanto mais você estuda, você vai dar aula numa pós-graduação, seus valores vão aumentando. Você faz um mestrado e tudo mais. Mas aí leva isso também pro aluno mesmo, né? O que você falou. O quanto a gente olha realmente para a base e o quanto a gente olha lá para cima, né? Uhum. Tá bem invertido mesmo. Eu vi um vídeo esses dias, eu não lembro de quem era agora, mas estava fazendo uma comparação
do ensino, se eu não me engano, com a China. E aí o cara falava assim, porque no Brasil é fácil entrar em faculdade. No Brasil, ou então, é fácil você entrar em Harvard, ele fala. Porque é só você ter quem indica. É só você ter dinheiro, é só você ir lá e falar. Ele comenta no vídeo, que um trecho do vídeo ele fala que tem um amigo dele que entrou, porque na época o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente do Brasil, fez uma carta indicando o cara. Então, tipo, o pessoal acha que Harvard é a coisa mais difícil do mundo, né? Não é. É só ter grana, é só ter investimento, é só ter quem te coloca lá. Eu quero ver entrar numa faculdade da China. O cara falou assim, que você vai fazer uma vez só na vida e se você reprovar, você não pode fazer mais. E eu achei louco aquilo. E eu fui estudar e fui ler mais sobre aquilo e ver mais coisas sobre aquilo. E realmente é muito difícil, cara. Sim. Porque você pode escolher só uma vez entrar na faculdade. Não é que nem aqui que você se matricula em 10 vestibulares. Então lá as famílias preparam muito a base, igual você falou. Eles falaram que os filhos dos agricultores e tal, por serem muito humildes, eles têm essa chance. Entrou, aí vai praticamente resolver a vida do cara pro resto da vida. Porque ele vai definir aquela carreira e vai seguir aquilo. Só que se não entrar, acabou, cara. E aí, que como doideira, é que hein, cara? Não, mas até pensando em Harvard. Talvez seja mais fácil de entrar em comparação a essa universidade chinesa. Mas se ele não tiver uma boa base, ele não se mantém lá dentro da universidade da faculdade. Mas é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu estava conversando com um professor universitário, né? Amigo meu ali. Ele falou que hoje também no ensino universitário está mais difícil. Ele falou assim, eu passei para os alunos do segundo ano do curso lá que ele trabalha, para eles lerem um livro e fazerem um resumo. Aí ele brincando comigo, né, num bate-papo, ele falou assim, ó, metade da turma não sabia o que era um livro e a outra metade não sabia o que era um resumo. Eu falei, você tá de brincadeira? Ele falou, não é nessa proporção, mas muitos alunos não sabiam que era pegar um livro numa biblioteca, porque tudo hoje é e-book, por aí afora, e a hora que eu falei de resumo, eles me perguntaram o que era um resumo, como fazer um resumo. Então, quer dizer, a base, antes dele estar lá dentro da universidade, ficou para trás, né? E é dessa forma mesmo, né? Eu acompanhei muito a situação do Japão, estudei muito a questão do Japão pós-guerra, onde eles investiram muitos recursos financeiros, estrutura do governo, tudo, para a base educacional. Não era tanto no ensino superior, mas sim na base, para formar a base, para você ter ótimos profissionais. A gente precisa de um ótimo profissional como técnico de enfermagem, eu preciso de um ótimo profissional como técnico administrativo atendendo no meu colégio, um técnico administrativo em economia, eu preciso disso, bons. Né? E hoje tá difícil aí com essa base da educação. E a gente faz demais com o que tem, né? Porque a gente tem aí profissionais fantásticos, a gente tem brasileiros que se destacam em várias coisas. Bom, a ideia aqui, vocês já pegaram, é falar bem à vontade sobre tudo, falar de vida, falar de propósito, da educação, de como é que é liderar hoje uma escola pública no Brasil. Eu falo que isso é uma missão, que existe muito mais do que só gestão, existe alma, exige você gostar disso que você faz, e eu vejo muito isso na escola pública. Eu atendo algumas faculdades, eu atendo escolas assim como atendi a sua lá para a gente fazer palestra, então eu vejo que realmente por uma, né, como você falou, sem ser político aqui, sem querer ser muito polêmico, mas já sendo, a gente vê que realmente, principalmente na escola pública, aqui na ponta a coisa está um pouco abandonada. Quantas escolas já me chamaram para palestrar e falou assim, eu não tenho verba, eu não tenho apoio nenhum do governo, eu não tenho verba malemar para comprar a merenda. Então é um desafio muito grande, né? E isso realmente, eu sei que quem está fazendo por amor, não está fazendo porque é o emprego que tinha. Não, porque se fosse assim eles abandonavam e pegavam outro para ganhar mais. E com certeza eles sabem que às vezes tem. É porque a gente que está aqui, que gosta de educar, que gosta de falar, gosta de transmitir a mensagem, é apaixonado por isso. Pensando em tudo isso daí, volta a você agora e mentaliza quem é o Rosued Rodrigo, ou Rodrigo, antes de ser diretor, quem é esse homem aí por trás de ser o educador, né? Quem é esse, como é que você é na família, como é que você está hoje? Porque a gente se reencontrou há 2, 3 anos, só que a gente acabou também não conversando muito desse lado pessoal seu. Fala pra gente um pouco desse histórico seu ali, de como é que tá a sua família. Lembra lá do comecinho, né, que você falou do nome? Eu acho muito legal que você contou antes da gente começar a gravar, que quando sua mãe olhou, um bebê de quantos quilos? 4,8 kg. Nasci gigante já. Hoje você tem o quê? Você tem 1,90 m de altura, quase? 1,80 m. 80? Mas parece mais que você. Parece mais altão. Conta um pouquinho de você. Como é que foi? Como é que é a sua estrutura hoje? O que você valoriza antes de ser diretor?
Oxe, nossa. Bom, como já comentou no início, né? A nossa história ali na Vila Oliveira, morávamos próximos ali. Sou estudante de escola pública, né? Estudamos juntos lá no Colégio Vila Nueva, onde tive minha formação, e de lá saí para uma universidade, para uma faculdade pública também, que foi a UEL. Sempre tive apoio dos meus pais, meu pai sempre me cobrou. Estuda, faz uma faculdade, estuda, faz uma faculdade. Qual foi o curso que você fez lá mesmo? Fiz educação física. Educação física. Você deu aula também um período, né? Sim, sim. Eu sou Conta aí, formado em conta educação aí, conta física, aí. sou professor de educação física, Conta né? aí, conta Hoje aí. só estou na gestão, como a gente diz, estou na direção, não sou diretor, né? Porque isso é uma função que tem na escola. A gente faz os testes, a capacitação ali e também recebe a indicação também para estar ou não na função, né? Então, me formei. Sim, quando estava estudando, eu trabalhava no antigo Clube Concórdia aqui em Rolândia, né? Muito antigo aqui, hoje foi associado junto ao Country ali, né? Foi assimilado pelo Country Clube, né? Aí ficou como sede 1 e sede 2, mas era um clube tradicional aqui, né? De origem alemã. Então trabalhei lá, inclusive vindo da Guardinha, onde nós frequentamos, né? A Guardinha era a Legião Mirim, Saudosa Legião Mirim. que antigamente nos enviava como jovem aprendiz. Para quem não lembra, a Legião Mirim preparava os pré-adolescentes, acho que entrava com 13 anos, 13, 14 anos. e aí preparava justamente para o mercado de trabalho, coisa que hoje, teoricamente, foi substituído pelo jovem aprendiz que pulou para 16, né? Isso. E era muito legal, né, cara? Porque colocava a gente já, deixava uma base boa pra gente trabalhar, né? Sim, sim, nós tínhamos que ir para lá e frequentava durante 3 meses, só com as aulas, curso de preparação, tinha a Ordem Unida, né? Saudosos monitores militares, né? Que faziam a gente marchar e depois apresentar no desfile 7 de setembro, que ficava muito bonito tudo aquilo, né? E depois de lá nós éramos indicados para algumas empresas, né? E o sonho nosso era ser indicado para a antiga Corol, né? Antiga Corol, todos queriam ir para lá daí, né? Mas eu recebi a indicação, fui pro Clube Concorde, fui para lá como na época ainda existia essa função, né, que era um auxiliar administrativo ali, que era o guardinha, né, fazia toda Quase aquela... que um office boy, né? Era um office boy da época ali, né, fazia as cobranças, fazia banco, né, e dali que surgiu daí para eu utilizar o meu segundo nome como Rodrigo, porque eu tava lá, tinha que atender o telefone, né, atendi o telefone, Clube Concórdia, Rosewed, boa tarde, aí a pessoa, quem? Eu repeti o nome, da onde mesmo? Eu até falei, a pessoa, ah tá, peraí. Aí a pessoa desligava o telefone, né? Porque era tanta confusão ali Ficava de nome, com medo né? de falar o nome. E um dia, a minha gerente lá, né, a Luciene, chegou e falou, ó, tá muito difícil, as pessoas estão colocando, né, que tá difícil fazer ligação pra cá, pra atender, eles não entendem direito. Será que não tem como a gente usar um apelido, alguma coisa pra você, né? Eu fiquei meio assim, falei, tem, vamos ver, né? Ela falou, Rose fica complicado, vai ficar difícil, né? Eu falei, não sei, se quiser tentar. Ela falou, e se a gente usar seu segundo nome, o Rodrigo? Eu falei, tá, vamos tentar. E ali que pegou, daí passei a atender o telefone, né? Clube Concórdia, Rodrigo, boa tarde. Aí todo mundo já deslanchava, perguntava o que queria. E depois também, quando comecei a ministrar aulas, né? Comecei com aulas de substituição no estado, que os professores tinham uma licença premium para tirar. Só que na época, década ali de comecinho dos anos 2000, o professor só podia tirar essa licença prêmio, né, concedida pelo estado aqui do Paraná, se ele conseguisse colocar um outro professor para substituí-lo, tivesse uma indicação. Né, comecei com essa indicação de substituição ali de 3, 4 meses, né, pegando essas aulas. Aí o professor Fernando Fernandes trabalhava no Hold, nós trabalhávamos juntos ali no estado, no Colégio Souza Naves. Aí ele me indicou para trabalhar no Colégio Roland, né, que eu enviasse um currículo, fui lá para uma entrevista, aí lá comecei. Lá comecei também com as crianças, né? Antigamente era o chamado de primário, né? Que hoje eu ensino Fundamental 1. Como é que eu ia explicar para as crianças? Sou o professor Rosewed. Até elas entenderem isso daí... Não fala o nome, né? Não fala, não sai. Aí adotou-se o Rodrigo daí, né? Na área profissional. Mas dentro de casa, né? Ali os meus pais ali têm um apelido, que é Velt. Tá? Não sei porquê. Ela queria o Velt, né? Aí ficou Velt, né? Meus pais me chamam de Velt, tudo. Então hoje ali tem minha família reside no mesmo lugar lá ainda que nós morávamos, ali na Vila Oliveira, né? Meus pais estão lá e meu irmão também. Sou o filho mais velho. Hoje tem minha família, né? Minha esposa e meu filho com 10 anos, né? O Felipão, tá? Então tem toda essa trajetória. E estamos aí há 46 anos de história aqui na cidade de Rolândia. Show de bola, cara. Se você fosse pegar um ponto ali, um momento, né? Ou alguém, de repente, que marcou essa sua trajetória ali, de todos esses que você contou, quem que você escolheria ou qual momento você diria que mais te inspirou a seguir o caminho que você está hoje, a entrar nesse caminho que você está levando aí?
essa trajetória? Ó, como comentei aqui, né, na fala anterior, foi muito incentivo do meu pai, que meu pai sempre falava, tem que estudar, eu não estudei, tá vendo? Trabalho braçal, se você não estudar, né, até fiz muitos outros serviços anteriores, né, servente de pedreiro, vender sorvete na rua, né, trabalhei em um monte de situações aí, antes mesmo de chegar nessa parte da Guarda Mirim lá pro Concórdia. Então você vê que essas outras profissões têm essa dificuldade. Meu pai sempre falava, ó, tá vendo? Você que vai escolher que você vai querer trabalhar, com o peso da caneta ou com o peso da enxada. Só que o peso da enxada é no sol, é na chuva, é no frio. O peso da caneta é dentro de uma sala, com ar-condicionado. Né? Então tem que estudar, meu pai sempre cobrando. E um momento muito marcante para minha vida é quando eu passei no vestibular, que a gente vem de uma educação tradicional, década de 70, década de 80, né? Lembro até hoje que a gente estava assistindo TV, meu pai chegava do serviço, ele tomava banho e minha mãe chegava na sala, ó, agora vocês saem que a TV é do pai, né? E a gente tinha que desligar a TV e zarpava, e meu pai era no jornal, né? Ele podia estar lá cochilando, você chegava para tentar, eu tô assistindo, mas tava cochilando no sofá, E né? você replica isso hoje ou não? Não. Porque hoje é outras tecnologias, né? Meu filho tem lá o computador, fica no computador, fica no celular, cada um tem um equipamento hoje dentro de casa Sim, ali, sim. né? E aí, assim, diante dessa educação tradicional, eu não lembro do meu pai ter me dado um abraço, alguma coisa assim, mesmo meu aniversário. E eu lembro do abraço que ele me deu quando eu passei no vestibular. Entendeu? Desculpa, começa a emocionar. Ah, pode. Tá? Respirar aqui. Então, assim, passei no vestibular, né? Eu tava trabalhando no Clube Concórdia e tal, aí tinha um pessoal que trabalhava com ele, tava lá também, né? Da empresa dele. Ficaram sabendo da notícia e contaram pra ele. Então, na hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que meu pai fez foi me dar um abraço. Que legal, cara. Pô, até Ah, Laure. pode tirar uma pausinha, não tem problema não. Então, foi nessa situação. Então, um momento marcante pra minha vida, entendeu? E sair de uma escola pública, você entrar na época pra UEL, né? Entre as 3 melhores universidades do Brasil, né, cara, ir direto ali no vestibular. E assim, que me levou aí para a área de educação física, que na época, né, década de 96, 97, ali década de 90, 96, 97, a UEL fazia 2 vestibulares, um de inverno e o de verão. No inverno eu fiz, nós estávamos ainda estudando, né, o terceirão lá no Vila Nueva, noturno, né, porque a gente ralava o dia inteiro, trabalhava até as 18, 18h30 e depois partia para a escola estudar ainda. E eu tinha feito para química, né, e não passei. Aí fiquei, aí insisti, comecei a estudar horas a mais, pedi apoio para os professores, né? A professora Maria de Lourdes de Química nos ajudou muito, né? A professora Juraci de Matemática. Nossa, a professora Juraci era acho que as minhas top 3, né? A Juraci, a Edna de História. De História, cara. Boas lembranças. Boas lembranças, né? Com as aulas da Edna ali na época eu fiz 54% da prova de História ali, acho que me garantiu lá dentro da universidade. Aí no verão eu fiz, né, de novo, mas eu já estava trabalhando no Clube Concórdia há muito tempo já, e eu via daí os professores trabalhando lá, né, o saudoso professor Fábio Nogaroto, né, que nos deixou de uma forma precoce aí, né, mas deixou um legado bacana. E inspirado nisso daí, eu fui fazer educação física. Falei, puta, não passei em química, vou tentar química de novo, não vou passar. Aí eu falei, vou tentar uma outra área, né. Aí eu vi ali, eles com as aulas, né, aulas de natação, aulas de hidroginástica, de futebol, de vôlei, né. Acho que é isso aqui, né? Já tava ali no clube. Falei, é uma forma de encaixar onde eu já tô. Caramba, cara. Aí fui para essa área. E o mais legal, antes de partir pro próximo bloco, até te agradecer esse momento de emoção, que eu também me emociono junto, porque é muito bom, né, quando a gente lembra uma coisa boa que aconteceu, ainda mais com seu pai. Que legal que você compartilhou isso com a gente. O segundo ponto mais legal que eu achei é a gente olhar para isso, né? Como que realmente... E aí entra aquela coisa do coach, que as pessoas falam muito, né? Como que realmente nós somos a soma, eu não vou nem falar das 5, mas a soma das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos realmente construídos pelo meio que a gente cresce, pelas pessoas que crescem em volta, que estão em volta da gente enquanto a gente cresce. E você fala, escolhi esse curso pelo ambiente que eu estava, pelas pessoas que estão ali comigo fazendo isso. Então, é uma máxima, né? Tem gente que detesta essa frase. E eu detesto aquela dos 5, né? Você é a soma das 5 pessoas. Eu falo, não. Você é uma construção e realmente uma soma de muitas pessoas que passam pela sua vida. Só que realmente, aquelas que estão em volta de você ali, o ambiente que você está inserido faz uma grande diferença. Não é um padrão, tá, gente? Não é uma regra que todo mundo vai ser sempre assim. Só que é uma grande maioria, né? O pessoal que cai em vendas logo cedo, como é o meu caso, e cai numa empresa em que eu entrei como, que nem você, para auxiliar um geralzão ali. Só que eu já olhei para um balcão de vendas e comecei a gostar daquilo. Sim. Então, aquilo ali formou a minha primeira trajetória em vendas e atendimento, em falar com pessoas.
Legal que isso constrói tudo isso na gente, né? Pensando em como diretor, a sua rotina deve ser bem doida, né? Deve ser uma coisa bem intensa ali, porque os momentos que eu tive lá no colégio com você, eu vi que você não para. Como é que é isso? Como é que você consegue equilibrar a rotina diretor e casa, família? Você está conseguindo manter uma gestão ali? Ou tá dando muita briga lá? Estão reclamando que você está chegando tarde, está trabalhando demais em casa? Como é que está isso hoje? A briga é direta, né? Mas só fazer um parênteses aqui, agradecer a parceria, tá? O Adriano é muito parceiro de escola pública, nos atende lá com as palestras lá, motivacional, empreendedorismo para os nossos alunos, eles adoram. Muito obrigado por essa parceria, a escola pública precisa disso, tá? A gente conta com você e com muitos outros parceiros aí. Bom, a minha sorte é o seguinte, que eu também sou casado com uma professora. Olha, né? Rapaz, eu não lembrava que ela é da rede municipal, né? Sandra Carriel. E então ela tem um pouco de entendimento. Enquanto professores, a gente tem um horário fixo ali, é mais fácil de lidar, né? Porque terminou meu horário de aula, tô indo para casa ou tô indo para outro colégio, para outro estabelecimento, né? Por exemplo, no começo lá do meu casamento, eu trabalhava, saía de casa às 6 horas da manhã, que eu tinha ginástica laboral nas empresas, voltava umas 7h30, tomava um café, ia para as escolas, chegava em casa por volta de 12h10, 12h30 já tinha que estar no outro colégio, saía do outro colégio lá 5h30, 5:45, passava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e ia para academia das 18 horas até as 22, 22h30, né? E era de segunda a sexta nesse batidão, né? Mas éramos jovens, a gente tocava o barco, era só a esposa e eu ali, era de boa, ela também na rede de educação com 40 horas por semana, correria também. Mas depois que eu fui para a área de gestão, que daí a gente acha que tem horário, né? Porque a minha carga horária é de 40 horas na semana, é 8 horas por dia ali, como seria um horário comercial, né? Mas nunca é horário comercial. Para ter uma ideia, né? Eu tenho meus horários lá fixados, lá certinho, para todo mundo ter uma ideia, né? Da escola ali e tudo mais. Mas nesse ano de 2025, eu consegui cumprir somente um dia esse horário. Os outros, nenhum. Se for somar, tem... Você não bate cartão, né? Não, nós Mas não. se bater, dá 15, 16 horas. Dá 15, até o estado do Paraná dia, né? agora adotou um ponto eletrônico. Já está na maioria das escolas, só algumas que ainda não estão, né? No caso, que eu estou lá ainda não tem. Mas o diretor, eles não colocaram o ponto eletrônico, porque ele não consegue. Se bater, todos os dias, a gente dá 10, 11 horas de expediente, normalmente. Tá? É comum. No início que eu fui para gestão para esse colégio, né, era praticamente todos os dias, 11, 12 horas de serviço. Eu chegava às 7 horas da manhã, acabava almoçando ali pelo colégio e saía por volta de 19 horas. Era direto, né? Já deu 12 horas direto. Não, e isso dava briga no começo, viu? Porque a esposa, você tá se matando, tá ficando no colégio direto, vai se matar. Você se mata lá, coloca um outro no seu lugar, sabe? Que ela ficou tempo assim, até eu mostrar para ela que era importante. Começou com as mudanças daí, né? A gente teve uma boa mudança lá no colégio, a qual estou o gestor, né? Mas no começo, ali uns 3, 4 anos ali. Mas você tá conseguindo tirar seus tempos, tá aproveitando o filho com 10 anos, tá conseguindo. Não, tem os momentos ali que eu desligo, né? Pego o celular, põe o celular do lado. Né, sim, aprendi hoje a gerenciar isso daí, entendeu? E eu falo muito disso, né? Do quão importante é a gente tirar um tempo para nós e fazer um gerenciamento, principalmente da tecnologia, igual você brincou aí, de deixar o celular de lado e aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Principalmente para quem já tem uma composição familiar mais completa, para quem não tem, fica mais tranquilo, às vezes está mais sozinho, mas para quem tem, é importante demais a gente valorizar isso, né? Muito bom. Você falou do colégio e tudo mais, para a gente entrar mais no tema do colégio, nesse bloco, começa explicando para a gente. Eu vi que você está com a camisa aí, que é um homem que veste a camisa. Então, qual que é a diferença, até para quem está nos ouvindo e assistindo, qual que é a diferença do colégio hoje estar como cívico-militar? Porque tem o colégio militar, tem o colégio público normal, tradicional, e tem o colégio militar e tem o colégio cívico-militar. Explica pra gente essas 3 diferenças, e aí você fala pra gente um pouquinho das vantagens, não sei se você vai querer falar desvantagem, eu acho que não, vamos falar só vantagem, para ser coisa boa, porque eu penso sempre nisso, né, da gente olhar o lado positivo das coisas. Claro. Eu até lembrei naquele momento que você falou da Guarda Mirim, que a gente tinha as instruções militares, e tem gente que odeia essa mentalidade, e eu falo, cara, o quanto era bom que a gente tinha aquilo, porque a gente aprendia a ter um mínimo de padrão disciplinar ali, coisa que hoje é muito difícil colocar na adolescência. E aí você vai falar isso também pra gente, que eu sei que você mudou isso lá no colégio com muito respeito, né? Nada de agressividade, não tem isso. E muita gente pensa nisso, né, ainda quando fala de militarismo, né? Então conta pra gente aí, você dá um resuminho pra gente. Sim, não, falei dessa parte lá da Legião, né, mas essa parte
É muito importante para uma organização, né, do jovem ali ter essa estrutura. Bom, hoje no estado do Paraná, para falar especificamente aqui para nós aqui, tem alguns modelos de escola, né? Tem escola regular, tem escola cívico-militar e tem escola integral e tem, se eu não me engano, são 2 ou 3 colégios no modelo militar. O colégio militar, ele é gerenciado, tocado ali, vamos dizer assim, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Secretaria de Educação, ela apenas fornece os professores para trabalhar ali. Mas toda a organização, gerenciamento, estrutura, recurso financeiro, vem tudo da Secretaria de Segurança Pública. Tá? Então seria ali da área dos militares, da PM, né? Então daí assim, para o professor entrar em sala, né, eu enquanto professor estivesse nesse colégio, ele não fica sozinho, entra um militar junto, sempre acompanhando. Tá? Fica junto, mas não para fiscalizar a aula. Tá? Se eu vou trabalhar educação física, eu posso falar do tema que está relacionado ali, que eu vou trabalhar no meu conteúdo de aula, tá? O policial que está junto ali não é de maneira alguma para fazer essa fiscalização, como as pessoas de fora entendem isso. Não, você não pode falar da parte política que o militar vai te interromper, não. Ele só faz o acompanhamento porque tem toda a parte disciplinar, a hora que o professor chega em sala, os alunos se apresentam. Nada mais é do que uma organização, uma preparação para receber o professor em sala. Na primeira aula só? Em todas as aulas, todo começo da aula. Todo início? Todo início. Então, por exemplo, o colégio lá tem quantas salas? Hoje eu tô lá com 17 salas de aula. Aí tem que ter 17 militares lá no início? No colégio militar, sim. Cívico-militar, não. No militar, tá? Por exemplo, nós temos um colégio militar na cidade de Londrina, né? Então lá tem algumas salas de aula, em cada sala tem um policial militar ali para acompanhar. Sentido, tá? O nosso ali, o modelo cívico-militar. Nós temos os monitores militares, são policiais militares que estão na reserva, né? Na reserva seria como se fossem aposentados para nós aqui, né? CLT. Tá? Que militar nunca deixa de ser militar, a não ser quando ele é exonerado ou quando vem a falecer. Tá? Uma vez militar, sempre militar. Então eles estão na reserva, então eles dão todo o apoio na questão de disciplina dos colégios. Nessa parte de apresentação eles trabalham também, né, com os alunos. Porque assim, eu chegar numa sala, aqueles alunos tudo correndo, bagunçando na porta, corredor, até eu conseguir colocar esses alunos para dentro de sala, começar a aula, eu já perco ali 10, 15 minutos. E nesse modelo, né, com a orientação dos monitores militares, que os alunos vão aprendendo, e depois eles mesmos têm esse gerenciamento, né, que daí a gente adota um monitor militar dentro de sala de aula. Tá? Então esse monitor fica responsável. Fica ali, alunos. Que é os alunos, próprio aluno. Fica ali no começo. Então o professor trocou de aula. Trocamos da primeira para a segunda aula. Está vindo o professor da segunda aula. Então esse aluno monitor vai deixar os alunos em sala, a hora que o professor chegar, ele vai dar um comando, né? Atenção, alunos, o professor chegou, atenção, alunos, em pé. Os alunos ficam em pé, como nós fazíamos antigamente, né? O professor chegava, a gente ficava em pé e dava bom dia, né? Hoje eles colocam os alunos assim em forma, aí vira o professor e apresenta. Professor Adriano, né? Sou o monitor Rosiwed, apresentando a turma do 3º ano sem alterações. Isso todo dia? Todos os dias, em todas as aulas. Então assim, você já trabalha essa parte do aluno falar em público, que é muito importante isso hoje, que eles têm esse receio, essa dificuldade de falar em público. Já começam a trabalhar essa parte de organização, de liderança, né? Porque daí a gente vê, alguns têm mais facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade, você tem que ajudar, tem que ensinar. Porque hoje, depois eles vão para o mercado de trabalho, o mundo é capitalista, precisamos trabalhar. Aí esse aluno que tem essa desenvoltura, vai para uma empresa, a chance dele ser um encarregado, um gerente, se tornar um diretor dentro dessa empresa é muito maior. Líder, né? Um líder ali dentro. Então a gente já vai trabalhando isso. Tá? Então, assim, esse é um pouquinho do diferencial. Tá? Passa a ter 6 aulas em cada período, né? E tem essa dinâmica daí com os monitores militares, até mesmo para a gente recuperar um pouquinho da cidadania, que na minha época, mesmo sem escola regular, nós formávamos e cantávamos o hino, não é? O hino não tem nada a ver com partido político. O hino nacional... virou essa discussão toda por conta dos últimos anos, né? A gente pensar nos 8 últimos anos aí, que teve essa divisão no país, mas a gente valorizava num contexto geral o hino nacional. Eu vi um vídeo que acho que foi você que postou o colégio, em que os alunos estavam varrendo a sala. Não foi você? Ou foi o colégio? Não foi eu, não. Ou então deve ter sido o de Londrina, que eu já fiz também no de Londrina lá. E os alunos estavam varrendo a sala no final de uma aula. É o colégio militar daí de Londrina. Cara, e aí eu não lembro, mas eu acho que eles colocaram até uma enquete. O que você acha disso? Eu não acompanhei para ver o resultado depois. Eu queria
Queria saber o resultado, porque você imagina o quanto de discussão dá isso, né? O quanto é uma questão educação, uma questão respeito, uma questão cultural, você preparar a criança para fazer isso, e o quanto algumas pessoas vão dizer que é imposição e que está errado. E aí me relembra também o quanto nós admiramos aquele dia nas Olimpíadas do Brasil, em 2016, do Rio, quando acho que os japoneses ficaram no estádio recolhendo lixo e colocando dentro da sacola. Naquele momento todo mundo achou lindo, né? Sim. Só que quando a gente fala da cultura antes daquele momento, que é preparar a criança para fazer isso, aí às vezes tem gente que acha feio, né? Acha feio. Eu fico louco porque eu viajo muito e eu dirijo bastante e ando em muitas cidades, muitas regiões, e até hoje eu tenho vontade de colocar uma câmera no meu carro filmando a parte externa, pelo tanto de gente que eu vejo, por exemplo, jogando lixo pela janela, jogando lixo na rua, andando na calçada e jogando lixo. Pessoas que não conseguem levar o seu lixo até uma lixeira. Sim. Então, para a gente mudar uma cultura que está impregnada desse jeito, a gente tem que começar da base, cara. Sim. E foi muito legal aquele vídeo. Eu fui a favor na enquete lá. Só que eu sei que tem gente que deve ter ficado louco com aquilo certeza. lá e falado isso tá errado, ou brigar e não sei o que lá. Obrigado. Vocês não chegam a fazer desse exploração tipo ali, não. infantil, trabalho infantil, tá menosprezando, colocando um trabalho, né, de baixo escalão, alguma coisa nesse sentido. Não, nós ali não colocamos isso, tá? Mas assim, gera polêmica, uma divergência muito grande isso daí, né? Não participei dessas enquetes, não participo por estar gestor, daí você causa uma polêmica maior, tá? Mas assim, verifiquem outros países que têm essa consciência dos alunos limparem o próprio ambiente, que estudam. Eu entendo como uma valorização daquele local. Se eu estou limpando, eu tenho que cuidar da minha carteira, eu tenho que cuidar do meu ambiente aqui, do ambiente que eu estou, não é? Com respeito aos outros também. Assim como eu quero que meu filho arrume o quarto dele, arrume aqueles brinquedos que ficam jogados pela casa, que ele me ajude em algum afazer, porque não é só eu que sujo o prato, ele também suja. Todo mundo quer isso, que o filho ajude. É hora que você possa melhorar, trabalhar um pouquinho mais isso daí na escola, aí vem essas cobranças. Não pode, tem lei, tem aquilo, tudo mais. Entendo toda essa dinâmica aí, tá? Mas no colégio modelo cívico-militar não tem essa colocação que os alunos façam isso, tá? A gente vê muitos alunos lá, às vezes a gente faz algum evento, alguma situação, né? Como você foi lá no evento, terminou ali, se a gente fez um sorteio, teve uma certa desorganização da sala, tem alguns alunos que já se prontificam. Ô, professor, posso ajudar? Quero ajudar, entendeu? Eles vêm na prontidão ali porque eles entendem que aquele ambiente é deles. É para uso deles. Entendeu? Diferente deles deixarem lá para, como eles chamam carinhosamente, a tia da limpeza, né? O pessoal dos serviços gerais, que a tia da limpeza tem que limpar. Então pensa, hoje uma estrutura no colégio que eu estou lá, tem 20 salas de aula, o colégio, o terreno dele é de 7.000 metros quadrados. Eu tenho 5 pessoas para serviços gerais para dar conta de tudo isso, 865 alunos por dia. Entendeu? Então gera tudo isso. Tem trabalho, hein? Tem trabalho. Tem muitas escolas que estão fazendo uma campanha onde eles colocam uma câmera filmando e eles jogam proposital um lixo. E eles deixam lá filmando. E depois vão lá e dão uma premiação pro aluno que viu o lixo, catou do pátio e jogou na lixeira. Estão fazendo umas enquetes, umas trends assim, né? Porque tem ainda uma galera que tem uma mentalidade, eu chamo de limitada mesmo, que é aquela galera que fala assim, não, eu vou deixar o lixo aqui para a pessoa não perder o emprego. Fica tranquilo, cara. Tem muito lixo para ela recolher. Não é o seu lixinho ali que vai garantir o emprego dela, não. Recolher a sua bandeja no restaurante, por exemplo. Tem restaurantes que fazem essa campanha, né? Praça de alimentação, de shopping. Sim. E até hoje a gente vê pessoas que comem, deixa ali, não tá nem aí, derruba no chão e não tá nem aí. Sim. Então é uma questão cultural realmente muito complicada. Eu gosto quando a gente pensa nisso como algo muito maior. O que eu vou fazer bem para viver melhor em sociedade, né? Qual seria o maior desafio hoje seu como diretor, como professor? O que você acha que você enfrenta que ainda precisa de algum ajuste ali na escola pública? Estrutura, recurso, ou você encontra, por exemplo, algum conflito ainda de engajamento dos alunos e das famílias deles? Acho que o maior conflito hoje na educação está no sistema de ensino geral. Que o mesmo sistema de ensino que é utilizado ainda hoje, foi utilizado com nós, década de 70, década de 80. Os alunos em carteira, fileiras, copia, escreve, responde o questionário, responde essa prova. E hoje os alunos nascem com o celular na mão, nascem com informações do mundo na mão. E aí você falar para um aluno, copia, escreve, não que não precise fazer isso, tá? Por favor, não estou dizendo que tem que parar, abolir, de escrever, copiar, não, tá?
Precisamos trabalhar a coordenação motora fina dos alunos, tá? Tem situações lá onde nós recebemos alunos que vêm do 5º para o 6º ano, nós temos salas de informática lá no colégio, aí os alunos são tão acostumados com as telas touch, e o nosso lá é um pouquinho mais antigo, tem mouse e teclado, eles pegam o desktop lá e ficam metendo o dedão na tela, apertando, né? Aí nós temos que fazer um trabalho durante 2, 3 meses, ensinar a usar o mouse, porque a coordenação motora fina de você apontar a seta do mouse, eles não têm. Eles mexem que lá some tudo, eles ficam procurando para onde foi a seta. Né? Então essa parte de escrita trabalha muito, essa coordenação motora fina é essencial. Mas você hoje pedir para um jovem ficar 4 horas e meia sentado, copiando, escrevendo, obedece, não fala, difícil. Então tem que haver uma mudança geral no sistema de ensino. E aí vem uma parte do que a gente chama de metodologia ativa de ensino, qual sou parceiro do nosso um querido professor que eu tive na minha trajetória, que é o José Mota, que para mim ele é um dos precursores do Brasil nisso. Acho que você já deve ter visto alguma coisa, estudado, não sei se já teve alguma coisa lá no colégio sobre isso, que é em como realmente se adaptar a essa nova tecnologia, esse novo estilo de ensinar para a sala de aula, né? Porque se continuar desse jeito, uma hora vai travar, cara. Já tá travando, né? Já tá bugado, já. Eu até perguntei para você antes de fazer a palestra se eles poderiam usar o celular, porque eu faço uma interação com eles durante a palestra usando o celular, que é a minha adaptação, é a minha contribuição a essa nova geração. Como é que eu vou fazer uma palestra com a minha bagagem ali de professor, da área comercial e 30 anos de mercado, para uma galera de 13 até 18 anos ali que só pensa em conexão, se eu não falar nada disso, se eu não trazer eles para isso, né? Eu procuro me adaptar e acredito que a maioria dos professores tentam fazer isso também, né? Sim. Não, tem muitos professores que já usam metodologias, né, ativas, metodologias dinâmicas, né? O que eu vejo hoje de conflito com jovens, que eles têm a tecnologia na palma da mão, porém é somente muitas vezes para as redes sociais, para um momento de ócio. Outro dia eu estava lá com alguns adolescentes, né, que a gente também ajuda a encaminhar ali para o jovem aprendiz, ali tem parceria ali com algumas instituições, que nem o Semear e tudo mais. Falei, vamos lá, então vamos mandar um e-mail, vamos mandar o currículo de vocês por e-mail. Quê? Como assim? E-mail e tal, ficaram assim, mas eles usam bastante e-mail, eles têm noção. Então tá, abre o seu e-mail aí, tá? Seu currículo tá salvo aqui, agora anexa ele para mim. Eles viraram assim para mim. Como assim? Eu falei, gente, vocês não sabem anexar um documento? Gente, vocês sabem configurar um celular e não sabem anexar um documento no e-mail? Não. Aí eu dei uma aula ali de uns 10, 15 minutos para eles como anexar. Estou falando com uma galera de 15, 20 pessoas, tá? E isso não tá na grade? Não. Porque tem aula de informática. Tem. Eles têm a parte de programação, tá? É pensamento computacional. Eles aprendem a fazer programação de jogos, fazem programação lá, modelo Java, script. Eu sou dinossauro para isso aí, tá? Mas eles fazem, que nem da turma do ano passado, eles fizeram semelhante àquele aspirador de pó que segue a trilha, eles fizeram aquele robozinho que seguia a trilha, né? Então hoje tem a turma lá, eles estão trabalhando com uma programação, eles fazem um pequeno guindaste com palitos de dente, com os comandos ali, eles colocam os encaixes, as peças ali. Eles fazem uns jogos, né? A princípio, lá quando eles começam ali, 7º, 8º ano, eles conseguem criar uns jogos, né? Até os alunos me chamam lá, eles criam como se fosse uma mesa de sinuca, né? Um retângulo com 6 caçapas, e é onde um ratinho aparece. Aí você tem que empurrar a bolinha onde o ratinho apareceu. E eles criam isso do zero. Aí os alunos me chamam, aqui, diretor, vem que ver o meu jogo, como que tá. Aí eles mudam a cor do ratinho, cor de bola, fica tudo isso. Fala, Jesus amado, não sei nem como programar, não sei nem como jogar, imagina fazer essa programação. Só que daí eles vão muito para essa parte e esquecem um pouco a parte, vamos dizer assim, do profissional quase, né? Sim, uma parte básica da informática. Que aí é o que você falou, né? De ter uma mudança no sistema, né? Na grade do ensino ali, porque isso não está sob responsabilidade do colégio, né? Não, isso aí está na Secretaria de Educação, né, MEC, Secretaria. O Paraná está na vanguarda, porque já tem essas aulas, já tem algumas plataformas educacionais em matemática. Os alunos ali de 6º, 7º ano adoram a plataforma de matemática, porque daí ela é gamificada, né, ensina eles ali as operações básicas, eles têm que estar resolvendo, mas é uma parte gamificada. Temos ali uma parte de redação e leitura, né? Que antigamente a nossa redação era no caderno, que a professora lia e carimbava, né? Hoje é num sistema. Só que por enquanto está somente para eles digitarem. Esse sistema, de repente, poderia dar uma melhorada. Ao invés de ele só digitar, escrever uma redação, poderia criar uma história. Né? Teve o pessoal da ID Agência que foi lá, né? O Fabinho e o Flávio, deram uma aula lá de inteligência artificial. Por exemplo, por que não criar, que os alunos criem essa história ali dentro ali dessa plataforma?
Não é? Por exemplo, que nem foi citado lá, eles montaram lá o momento da inteligência artificial, como que o Hitler, na época da Segunda Guerra, como que o Hitler se sentiu no dia D. A inteligência artificial criou toda uma historinha com o personagem Hitler, montou, relatando como que foi do dia D. Então, por que não fazer com que o aluno crie isso? Não só o aluno entrar e digitar meramente um texto ali, né? Boa. Mas já está um começo ali, né? O Estado do Paraná está caminhando nisso daí. Tem a plataforma de inglês, onde os alunos têm a conversação, né? Na minha época não tinha, a gente só repetia o verbo to be, né? A gente aprendia dessa forma. Hoje eles já têm essa interação. De repente poderia tentar melhorar ainda mais essa interação, essa parte aí gamificada para trazer o interesse dos alunos, mas também dando essa base, que a base é essencial, meu, saber fazer um e-mail, anexar um documento, colocar que é o que a maioria das pessoas quando fazem críticas, principalmente ao nosso sistema de ensino, igual que a gente está fazendo aqui de uma forma produtiva, positiva e produtiva, eles falam, né, que a gente não é ensinado a ser profissional, né? Até na faculdade, se você pegar, tem muitos aí dessa nova geração, muitas pessoas bem-sucedidas que não se formaram em faculdade, que ficam falando isso. A faculdade não te prepara de verdade, não te deixa pronto. Eu concordo que não deixa pronto. Sim. E discordo em alguns pontos que não te prepara. Só que realmente ela tem que melhorar. Sim. Porque a gente tem que ensaiar mais, tem que fazer mais coisas profissionais naquele período, tanto de faculdade quanto até na escola pública, como você falou. Por que não ensinar uma criança ali de uma certa idade já a anexar um e-mail, a desenhar um currículo, a fazer um plano de negócio, a fazer uma planilha financeira, por exemplo, só de básico. Sim. De pegar o exemplo da casa dele. Faz com a sua mãe lá, quanto você gasta em casa, em compra, em energia e tudo mais. Se a gente ensinasse isso, né, seria uma diferença tão absurda no futuro, né? Sim, não, nós temos aula lá de educação financeira, né? E até conversei com um amigo, né, o Renan, que é youtuber aí também, trabalhou muito tempo com nós lá. Ele falou, meu amigo, se eu tivesse aula de educação financeira, eu tava salvo. Eu demorei 3 anos para aprender isso daí, agora que eu tô engrenando aqui como empreendedor. Eu falei, então, e os alunos já têm. Ele falou, nossa, se eles soubessem, aproveitavam isso aí ao máximo, né? É uma forma de trazê-los para a realidade, que eles montem uma planilha simples no Excel, que eles montem em algum local, né? Tem alguns jovens que se destacam. Eu tenho alunos lá que já manjam, né, como eles chamam, né? Já fazem no Power BI um monte de coisa. E hoje é uma ferramenta fantástica você saber da onde buscar os dados, compilar, eles já montam os gráficos, as coisas tudo no Power BI ali. Falo, meu, e eles já estão se destacando. Tanto que um desses jovens aprendizes está numa cooperativa aqui, grande aqui do município, né? E ele fez uma apresentação lá para os chefes, para a diretoria, como jovem aprendiz no Power BI. O que eles poderiam melhorar no setor que ele está, o quanto eles iriam economizar. Foi um destaque. Foi show, foi um destaque. A hora que terminou, o diretor ali da unidade cooperativa falou assim, a hora que terminar o contrato dele, vocês registram ele, senão eu contrato ele para minha empresa. Entendeu? Então, assim, tem que eles se destacam. Legal, e tem que levar para esse lado a educação, bom que o colégio faz isso, né? E você faz muito isso. Você, só de eu andar ali, naqueles momentos que eu tive lá no colégio com você, eu vi o quanto eles te respeitam e se aproximam de você, né? Porque você faz esse papel de trazê-los para perto mesmo. Você não faz aquele papelzão do diretor rígido, briguento, né? Não, eu sou um pouquinho, né? Você estava lá no palestra e falou, você é muito bravo, você é muito... Não, mas foi uma brincadeira que a gente fez. Mas eu vi que, no geral, eles estão ali em volta de você, né? Não, porque a gente trata com carinho, com respeito, né? E assim, sou estudante de escola pública, igual eles. Estão falando assim, meu, se eu tiver oportunidade, vocês também conseguem. Basta querer. E a gente fez todo esse trabalho, né, que você comentou. Foi uma certa resistência para o modelo cívico-militar, para eles virem de uniforme, ter algumas normas e regras, mas eu falo, meu, na nossa casa tem normas e regras. Eu brinco com eles, falando assim, você chega a hora que você quer, sai a hora que você quer da sua casa, você almoça e janta a hora que você quer. Eu vou jantar às 6 horas da manhã. Não tem, gente, tudo tem normas e regras. E o colégio cívico-militar só tem algumas normas e regras um pouquinho a mais. E às vezes, como que eu quero que meu filho respeite normas e regras? Como que eu vejo os pais falando, se meu filho respeitasse as normas e regras? Então a gente tenta trabalhar isso, mas com muito respeito, com uma adaptação, a gente vai conversando com eles, vai mostrando o porquê daquilo ali. A hora que eles vão entendendo o porquê, eles vão trazendo, vão estar junto com nós, vão se associar ali a nós, ali a ideia, né? E eu faço esse trabalho, né? Sou aquele... Eu brinco lá, né? Falo assim, eu sou o pai durão, né? Não traz pra mim que vai ficar de castigo, né? Aí tem as professoras, as coordenadoras, a diretora auxiliar, falando assim, vocês vão resolver, porque se for comigo vai ser assim. Aí os alunos, elas resolvem, acabam ganhando, acariciando mais os alunos ali no bom sentido, apagar eles, né? E o castigo, né? Eu penso assim, gente, não precisa ser humilhante, né? Não. O castigo é aquela coisa do cobrar para dar um resultado para que se
se a sua atitude for negativa. Sim. Eu penso que isso educa realmente. Educação é isso, né? Você dá um tapinha na mão quando a criança vai pegar algo que não deve, né? Pensando em família, tem gente que, nossa, acha o fim do mundo. Poxa, um toque, o puxar, ou um castigo que seja uma coisa com respeito, né? Não vamos exagerar. Não vamos lembrar da época dos nossos pais, que era reguada na mão, chapéu com cone na cabeça. Tem até um amigo meu que faz uma palestra sobre isso, fantástica, do quanto ele sofreu isso na infância, porque ele tinha um déficit de atenção, agora diagnosticado como TDAH, e ele fala que na época, como isso era diferente, né, na sala, os professores colocavam, o professor colocava o chapéu escrito burro e deixava ele no canto da parede virado para a parede, cara. Aí nós estamos falando de uma humilhação extrema, né? Sim. Hoje, graças a tudo que está acontecendo, a gente está tratando com respeito. É aquele castigo da penalidade que dá para não faltar com respeito e ensinar realmente ao caminho, né? O castigo que eu digo é para o pessoal entender, né? Mas é aquela cobrança mais incisiva. Ó, se for comigo, isso, você vai vir amanhã acompanhar seu responsável legal. Pronto. Vai ter que estar junto aqui, nós vamos conversar mais sério, isso, dentro da lei aqui e tal. Acabou. Já complica um pouquinho, né? Até porque eu não sei como é que tá lá, mas como é que tá essa questão, por exemplo, de bullying, brigas, como é que tá no colégio lá? Hoje... Todas as escolas têm isso. Desde que eu me conheço por gente, desde que nós éramos alunos, bullying, briga sempre existiu. Ainda tem também ali. Tem também. Mesmo tendo o clima mais militar, ainda mantém. Mantém. Não tem hora como. Que escapa, né? Não tem como você eliminar isso. Não Até tem. em colégio militar você vai ter isso. A única diferença que hoje todo mundo tem um celular, filma e posta e todo mundo fica sabendo de imediato. Na nossa época tinha o bullying, na nossa época tinha briga, só que até nossos pais descobrirem que nós havíamos brigado na escola, demorava, né? A não ser que a gente chegasse marcado em casa ou tomasse o azar do diretor, um professor vir e já mandar a convocação, né? Ali. Mas se não, sempre existiu. Mas vocês fazem. Mas a gente faz o trabalho, a gente tem todo o direcionamento pela Secretaria de Educação, como trabalhar, como fazer, e sempre é feito esse trabalho aí, né, para restringir o bullying, o cyberbullying, que hoje é muito mais comum entre eles, pior, que é terrível, né, e é cara? pior. Se bobear é pior em alguns momentos, né? Piora muito, às vezes a gente não fica sabendo, o aluno, a aluna sofrendo daquilo, ali dentro do contexto escolar a gente não tá vendo, porque daí o cyberbullying é extraescolar, fica difícil, até que esse aluno venha e faça um relato espontâneo disso daí para a gente descobrir, tomar as medidas cabíveis, encaminhamento para a família e para os órgãos competentes, às vezes demora um pouco mais do que às vezes o bullying presencial. Aí um coleguinha viu, já chega e relata para nós, né? Como eles dizem lá, o dedo duro, o X9, vem, conta para nós, a gente já toma as providências de imediato, né? Então hoje assim, no cívico-militar ali melhorou muito a questão de agressões físicas. Tá? Até uns 2, 3 anos atrás eu tinha um problema sério de briga de meninas. Caramba. E converso com os demais diretores aí da rede, o maior problema de brigas físicas é entre as meninas e não os meninos. Mudou, hein? Mudou. Nossa, época eram as gangues dos meninos, lembra? Era. As tropinhas. As tropinhas, hoje inverteu isso daí. Então assim, com esse trabalho de disciplina e tal, cara, resolvemos muito isso daí. Não que não ocorra. Tá, mas resolveu aí mais de 90% dessas situações. Tá, e os bullying também, reduziu bastante, e quando ocorre, alguém já vem relatar para nós, aí nós temos monitores militares, já faz o acompanhamento, já faz o trabalho, pega tudo que nós temos lá num guia, né, que é da Secretaria de Educação, a gente trabalha tudo que está ali dentro, ali nessa formalidade, para tentar resolver e melhorar. E a gente sempre busca também parceria, né, a gente tá com uma parceria com a Polícia Civil daqui, né, a 29ª Delegacia. A investigadora Gabriela vai lá, faz um trabalho sobre cyberbullying, faz uma palestra bacana com os jovens, entendeu? Não só naquela formalidade da lei, mas mostrando tudo que pode causar para o outro. Top. Entendeu? Para a gente fechar esse bloco aqui, deixa para servir de inspiração para os outros colégios e para as pessoas que estão assistindo. Faz um resumo aí, eu tento lembrar o máximo que você puder, mesmo que seja resumido, tudo que tem de projeto que o colégio faz lá, diferente, assim como você comentou já, de gamificação, o que mais que faz ou quais são os que vocês fazem lá? Tá. No início da minha gestão lá, começamos a trabalhar muito com encaminhamento para o jovem para o mercado de trabalho. O jovem aprendiz, o menor aprendiz, né? Para dar uma valorização ali para eles. O colégio já indicava. Já indicava. Fui atrás de parcerias, né? Porque quando eu fui lá pro colégio, tentar resumir aqui, eu fui no supermercado da cidade, que eu trabalhava em outro colégio, já indicava os menores para trabalhar lá. Eu mandava, eles já eram contratados. Show. E eu cheguei lá e falei, ó, tem aqui 3 currículos aqui e tal, os alunos. Não, manda eles aqui na entrevista agora que já vamos pegar, você indicando. Eu falei, tá, só que não é mais no colégio que eu estou agora nesse colégio. A pessoa deu uma olhada assim pra mim, te juro, catou o currículo assim, enfiou embaixo do balcão. Ah, tá bom, depois eu vejo então pra chamar esses jovens. Falei, puta, que preconceito do caramba. Falei, eu vou mudar isso daí.
Aí fui atrás, insisti, mas aí temos ali os encaminhamentos para o jovem aprendiz, menor aprendiz. Tem o pessoal que está no projeto Ganhando o Mundo, que é do governo do estado do Paraná, onde eles ganham bolsa de estudo durante 4 meses em um país de língua estrangeira, tudo gratuito. Ah, vocês têm esse projeto de intercâmbio lá, De né? intercâmbio, né? Eu tô com 2 alunos para embarcar pro ano que vem. Cara, que legal. Tivemos um aluno que participou do governo do Paraná também, o nome do programa é Agrinho. Então ele trabalha desde língua portuguesa, matemática, robótica, cada um na sua área ali. Tivemos ano passado um aluno que venceu na parte de robótica, esse programa Agrinho. Aí ele ganhou uma passagem, né, um intercâmbio, ficou 30 dias em Washington. Primeiro ganhou, foi jantar com o vice-presidente, né, com o Geraldo Alckmin, ficou uma semana em Brasília, conheceram Brasília, cara. E de Brasília embarcaram para os Estados Unidos. Ele ficou um mês lá em Washington, conhecendo, passeando, né? Melhorou muito a cultura deles ali. Nós tem um projeto de empreendedorismo dentro do colégio, onde tem um grupo de alunos ali que trabalham com a parte de reciclagem, então reúne tudo que é reciclado do colégio, aí eles fazem a comercialização, com o recurso que eles arrecadam, eles utilizam para algumas coisas, para palestra, às vezes para um lanche diferente para os próprios alunos. Né? Nós tivemos o projeto também com os adolescentes do ensino médio, que eles trabalharam com um bazar. Esse bazar já vem há 3 anos, né? A professora Tânia, né? A professora Tânia Casimiro, lá que trabalha bem, coordena bem isso daí, faz um trabalho com os alunos de valorização daquilo que é usado, que não é velho, é usado. Né? E os alunos fazem arrecadação na comunidade, ali arrecadam com os professores, parentes, saem panfletando. Aí eles aprendem empreendedorismo, vai uma pessoa lá dar uma palestra, né? Assim como você já foi, tem outros também que vão lá, trabalham em empreendedorismo, trabalha a parte de como vender a roupa usada, como dar preço. Então eles colocaram e fizeram o bazar. Em 2 dias de bazar arrecadaram mais de R$2.000. Aí, diante disso, eles pegam esse valor, entre os adolescentes, eles decidem qual instituição, o que eles vão fazer. Exemplo, o ano passado, com o valor arrecadado desse bazar, eles compraram em fraldas geriátricas e destinaram aos 2 asilos aqui do município. Entendeu? Então eles fazem essa campanha tudo lá. Tem coisa pra caramba aí, bicho. Tá? Você é a prova de que, lógico, não vou dizer que é só querer que dá certo, né? A gente tem que querer e fazer. Uhum. E você é a prova de que realmente essa frase faz sentido, né? Com certeza. Tem que querer e tem que fazer. Tem que fazer. Parabéns pelo... Só dá o apoio lá, os professores, os adolescentes têm que correr, as crianças têm que correr atrás. Parabéns pelo apoio. Mas com certeza a iniciativa, porque às vezes o projeto tá lá e ninguém faz, né? Sim. Ninguém pega a frente. Ó, a gente tá se encaminhando para a última parte. Agora eu quero que você comece a fazer umas reflexões aqui mais pessoais. A primeira é sobre sua trajetória, tá? Olhando de todo o tempo que você estudava junto comigo ali, ou tudo que você viveu até esse momento que você está hoje, o que mais te marca? O que é um ponto que te emociona ainda quando você lembra? Na trajetória profissional. Sim, não. Pensa nessa trajetória profissional e veja assim, que às vezes a gente, não sei, acredito de certa forma em destino, né? E a gente é encaminhado para aquilo ali, como você me explicou agora aqui, né? Um meio que nos cerca ali vai nos direcionando, né? Quando eu fiz o concurso, passei no concurso para ser professor de educação física, eu sempre vou ser o melhor professor. Inspirado em diversos profissionais aí da cidade, né? Não vou citar nomes, senão vou perder algum, depois vão ficar bravos comigo. Você já citou aí, alguns, né? Aí, pode citar outros sim, pô. Por exemplo, professor Fernando Fernandes, André Nogaroto, Vera Nogaroto. Professor André Nogaroto. Professora Verinha. Né? Todos esses aí me inspiraram. Então, assim, fui pegando um pouquinho de cada um para ir me moldando, né? Dá para convidar o professor André, inclusive, para bater um papo com a gente aqui, hein? Vai ser uma conversa boa. Já fica aí, professor, já fica alerta aí. Tem que dar um jeito dele assistir esse episódio. Só não deixa ele falar muito de política, não, tá? Trabalho com educação com ele. Só se a gente quiser fazer uns recortes polêmicos depois aí. Então, assim, fui pegando isso daí e falei assim, pô, você é o melhor nisso daqui, entendeu? Então, não fala, nossa, pô, você faz isso, faz aquilo. O molecada na época realmente gostava de educação física, né? Hoje eles já querem só jogar, não querem mais nem correr, nem chutar a bola mais, né? Então, naquilo ali, aí fui sempre participando de atividades ali do colégio. Aí um dia chegou a professora Neuza Petrin, né? Falou, você tem perfil para ser diretor de escola, vamos ser diretor. Eu falei, não quero isso para mim não, né? Até brincar. Falei, tô em estágio probatório. Enquanto estiver no estágio probatório, não posso ser. E ela sempre insistia nisso daí, até que fui meio que direcionado para essa área de gestão escolar, né? Fui diretor auxiliar na época lá com ela, durante 4 anos, né? E fui aprendendo. Então tudo é novidade, tudo é aprendizado. Eu adoro estar mudando de áreas, entendeu? Para aprender. Então, agora chegou no momento que eu já tô meio que sentindo ali um pouquinho cansado, desmotivado para continuar nessa área. Pra gente resumir, o que te marcou então foram as pessoas. Foram as pessoas. Que te trouxeram até aqui. Eu acredito que vai nesse sentido. É nesse sentido. As pessoas que me cercaram, que foram ali. Legal. Vendo ali um perfil, alguma coisa, foram direcionando e eu fui acreditando nelas. Olha, onde eu fui parar. Vou pedir para você deixar 2 mensagens pra gente finalizar.
Aliás, antes das duas mensagens, eu quero que você responda uma pergunta que está aqui, eu vou fazer essa aqui ainda. Você acha que essa educação na escola pública, do jeito que está hoje, tem jeito ainda? E o que falta para ser valorizado de verdade? Tem jeito. A gente depende muito das políticas públicas, né? Que é feito pelos governos, né? Quando eu falo governos, que é federal, estadual e municipal, tá? Tem que ter um olhar diferenciado para a educação brasileira, principalmente a base, como eu disse, né? Que a nossa pirâmide é invertida, né? A base é lotada de crianças e é onde o professor ganha menos. Aí você inverte. Quem ganha mais, né? Aí a pirâmide se inverte daí, porque o topo, pós-graduação, mestrado, são os professores mais ganham financeiramente, né? E a base é o que menos ganha ali daí, né? Pensando nesse sentido. Tem como mudar, sim, né? Basta ser trabalhado. Em muitos estados vem dando certo essas mudanças educacionais, novas disciplinas colocadas por eles, né? Recurso financeiro, o Brasil tem, só que teria que investir bem mais e de uma outra forma dentro das escolas. Falta um direcionamento. Falta um direcionamento, por exemplo, a gente às vezes recebe um grande recurso para a reforma da escola, mas a licitação, no nosso caso aqui do Paraná, é feito lá em Curitiba, uma empresa que recebe, eu sei que tem todo um trâmite legal que é necessário e tudo mais, mas às vezes ali com o olhar do gestor, o que realmente precisa reformar, nem a gente brinca, né? R$1 milhão numa licitação só reforma uma escola. R$1 milhão na mão de um diretor construiria uma nova escola. Tá? Boa. Show de bola. Essa fechou com chave de ouro. A última frase que eu quero, o último pensamento que eu quero de você, seriam duas perguntas, e aí eu quero que você junta numa só. Então você vai fazer uma frase pra gente com duas mensagens, né? Primeiro, uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, para os pais, professores, gestores da educação pública, e junta com um complemento resumindo sobre o que a escola te ensinou sobre a vida. Manda uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Se você quiser até olhar para lá agora, fala com eles diretamente. Não, o nosso bate-papo aqui é bem informal, né? Assim, a mensagem diretamente não tem nada pronto, formado ali. Não adianta usar algo pronto cria ali, agora, né? Cria agora. Então, assim, que os pais tenham essa consciência onde os filhos estão na escola para aprender, tá? Porque a educação, educaração, vem de casa. Escola, tá? Até brinco que o termo é errado, não é educação, é transmissão de conhecimento. Onde os professores têm o conhecimento e transmitem aquilo ali aos seus filhos. Educaração, nós não vamos educar, nós vamos precisar dessa ação já educada do seu filho, da sua filha ali na escola, para que a gente consiga trabalhar essa transmissão de conhecimento, que eles cresçam ainda mais dentro dessa capacidade intelectiva. Agora, eu não vou ensinar o aluno a pedir com licença, bater na porta, por favor, isso aí já tem que vir. Né? A gente só reforça isso daí, que ele faça isso aí lá no colégio, que ele tenha esse reforço, para que ele receba da melhor forma possível essa transmissão de conhecimentos aí dos professores. E aluno de escola pública não tem demérito nenhum. Tem tanta capacidade quanto qualquer aluno de outra instituição educacional. Tá? Eu sou prova disso, você, Adriana, é prova disso, muitos outros profissionais aí estão hoje aí atuando na sociedade, é prova disso daí. Basta querer, basta se empenhar um pouco a mais, fazer um pouquinho além do que os demais fazem, que tem esse destaque, como já citei nesses nossos alunos que vão para intercâmbio, se destaca na empresa e tudo mais. Só que essa parceria entre família e escola tem que acontecer, e as políticas públicas, né, vem mudando aí, mas tem que ser uma mudança a longo prazo. E a gente tem um problema, que às vezes o governo muda de governo, o outro governo quer mudar aquela política pública para deixar aquela assinatura dele, né? Mas a gente tem que pensar nessa mudança a longo prazo aí para ter esse sucesso educacional. Boa, obrigado, meu amigo. Imagina, uma parceria. Fico até feliz e emocionado pelo nosso papo, que é tão bonito ver quem realmente é apaixonado pelo que faz, assim como eu. E fica esse recado para vocês que nos assistiram até aqui. E o nosso agradecimento, muito obrigado por ter tirado o seu tempo, 1 hora do seu tempo corrido lá. E para você que gostou, já sabe como é que funciona, né? Curte aqui embaixo, compartilha, comenta, manda para aquele amigo que você pensa que faz sentido ouvir essa nossa conversa. Muito obrigado por ter ficado à vontade, por ter participado com a gente até aqui. Escreve aqui se tem alguém que você quer que participe desse bate-papo que faça sentido para a gente.